Sou o Dedé Roriz e estamos começando mais um podcast Política do Bem, onde o objetivo desse podcast é mostrar as boas ações que acontecem na nossa cidade, tanto na área da saúde, educação, e hoje vamos tratar de uma pauta exclusiva aqui para você, que vai ser a questão da segurança. Estou aqui com o Coronel Miquelo, ele que acabou de assumir o 3º Batalhão da Asa Norte, uns que vem tendo alguns problemas na nossa cidade, e ele vem aqui falar um pouco do que ele vai fazer para tentar melhorar a segurança lá na Asa Norte. Coronel, obrigado pela presença aqui no nosso podcast Política do Bem, é um prazer a sua presença aqui com a gente, viu? Obrigado, o prazer é meu. Asa Norte, quando a comandante me chamou para assumir a Asa Norte, né, eu aceitei de imediato. É uma área que precisa de muita coisa, é uma área que está sendo muito demandada, mas eu sou nascido e criado na Asa Norte. Eu nasci no final da Asa Norte, do Hospitalar Norte, e fui criado a vida toda morei na Asa Norte. Então, assim, é um lugar que eu tenho uma paixão, um amor incrível, imenso, né? E, independente do desafio, eu aceitei. Logo depois eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Porque o problema da Asa Norte é um problema social, né? É um problema social de saúde pública. São pessoas em situação de rua, muitos usuários de droga, que cometem pequenos furtos que causam uma insegurança enorme na área, né? Aí a gente aceitou, mas e aí? E agora? O que eu faço? Entrei em oração até, era 6 horas da tarde na hora que eu aceitei. Aí cheguei em casa, comecei a pensar, depois comecei a rezar até meia-noite eu dormi. Aí no outro dia já veio um monte de ideia na minha cabeça. Boa. E a gente está indo nessa guerra, né? E estamos conseguindo. Esse último mês, o primeiro mês que eu assumi foi julho. Eu assumi no início de julho, a gente conseguiu reduzir muitos índices criminais. Inclusive, assim, cerca de 46% os roubos e cerca de 40% os furtos de um mês para o outro. Isso é uma redução muito alta, a gente não esperava isso. A gente esperava uns 5%, 7%, mas essa redução tão alta a gente não esperava. E como é que a gente fez isso? A gente tem uma rede de vizinhos protegidos, a polícia tem essa rede de vizinhos protegidos, começou a aumentar essa rede de vizinhos protegidos, reformular, tinham mais ou menos 4 mil pessoas, hoje nós temos quase 16 mil pessoas nas redes de vizinhos protegidos e está entrando cada vez mais gente, as pessoas estão gostando. A gente começou a trazer a população para trabalhar junto com a gente. E a gente tem conseguido fazer esse trabalho conjunto. É porque, na verdade, Coronel, a gente sabe que a Asa Norte acaba tendo moradores ilustres. É a área onde moram os deputados federais, a gente sabe que moram alguns senadores, ministros. Então, é uma área que acaba sendo muito visada. E o que a gente acaba percebendo que com essa... acaba tendo umas invasões ali, um povo de rua. E aí... O grande problema hoje da Asa Norte é a questão ali do roubo de cabo de energia, porque aí a consequência disso é a iluminação que fica ruim e aí na escuridão esse povo vai se aproveita dessa situação. Como fazer para resolver esse problema? Porque esse é um problema assim que está ali muito estagnado na Asa Norte, né? Já tem um projeto, não, ó, vamos é essa área que a gente precisa estar mais atenta, vamos trazer mais viaturas, vamos aumentar a fiscalização. Como é que é o projeto da segurança do Coronel Miquelo lá? O meu projeto lá o que acontece? Quanto mais viatura, mais segurança, porque vão ter mais policiais nas ruas. Então, a gente está buscando mais viaturas, consertamos as que a gente tinha. A gente tem feito um trabalho grande nessa parte de presença da polícia e essa rede de vizinhos protegidos. Por que essa rede de vizinhos protegidos funciona? São grupos de WhatsApp, onde você lá, morador da Asa Norte, você observou algo na sua rua estranho, alguma coisa suspeita. Você entra em contato no grupo, tem um indivíduo andando aqui na cintura, parece que está com uma arma. A gente manda imediatamente a viatura, muito rápido a viatura chega, porque tem viaturas em pontos estratégicos, a gente deixa elas paradas em pontos estratégicos e elas vão e atendem a ocorrência. Isso tem feito com que a gente previna o crime e quando tem a gente combata. Então, assim, inclusive furto de fio de cobre, né, desses fios de energia. Que hoje é o grande problema da Asa Norte, né? No Brasil todo. A gente conseguiu, nas 3 primeiras semanas, não ter nenhum caso. Aí na 4ª semana estourou alguns casos. Então, a gente teve 4 casos na 4ª semana. Da 4ª semana até hoje, né, que seria a 5ª semana agora, fechando a 5ª semana, a gente teve 4 casos. Os 4 casos a gente conseguiu prender 3. Só um que a gente não conseguiu. Então, assim, a gente está dando uma resposta muito rápida. E a gente está conseguindo. E aí, Coronel, quem vai lá e rouba o cabo é porque tem alguém para comprar.
a polícia está conseguindo ter essa inteligência de ir lá na pessoa que está comprando o cabo, porque a pessoa está roubando porque tem comprador. Sim, porque eu acho que na hora que você consegue desmobilizar o comprador, aí a pessoa, que se não tem para quem vender, ela não vai ter mais interesse em roubar, não é isso, coronel? É uma cadeia, né? É um ciclo ali. Essa cadeia começa com o traficante, que vende a droga para o usuário que está em situação de rua. Esse usuário, para comprar essa droga, ele comete furto de fio de cobre, furto de placa de carro, furto de aquelas placas de endereço de casa. Tudo que é metal, eles furtam. E ele vai lá e troca com o traficante esses materiais reciclados em droga, principalmente no crack. Aí o que a gente fez? A gente começou a polícia militar, né? A gente não tem um poder de investigação em relação a isso. Que é o poder da polícia civil. A gente começou a bater nesses pontos de tráfico. Eu estou levando sempre cães farejadores, o pessoal especializado. A gente tem prendido muito traficante. A gente chegou a prender mais ou menos uns 10 traficantes aí nesse período. E aí a gente conseguiu tirar os pontos de tráfico. E aí o cara não tem para quem vender, ele para de furtar ali na área. Ele acaba saindo da área porque não funciona o que ele está fazendo. E a outra situação é essa rede de vídeos protegidos, como eu disse, que tem denunciado esses caras antes de furtar, a gente tem conseguido abordar e evitar o crime. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, coronel. A UNB é ali na Asa Norte, ela é considerada uma área do 3º Batalhão da polícia? É, do 3º Batalhão. Se o 3º Batalhão chegar lá com viatura, o que vai achar de droga ali naquela área ali, hein, coronel? Já tem uma ação nesse sentido? Porque, na verdade, é esse usuário ali daquela região que acaba também fomentando o crime na nossa cidade, né? Olha, o usuário de droga, independente da classe social, seja morador de rua, pessoa em situação de rua, seja uma pessoa da classe média, média alta ou rica, ele traz um transtorno enorme para a cidade, porque ele alimenta o tráfico que alimenta diversos outros crimes. Então, aquele cara que usa uma maconha ali, que diz que uma droga devia ser lícita, ou qualquer outro tipo de droga, ele causa um prejuízo enorme à sociedade que não tem nem noção. Então, é muito engraçado isso, porque a gente pensa às vezes que o usuário de droga ali da Asa Norte é só aquele usuário pobre, o morador de rua, mas não. A gente sabe que é o que você acabou de falar. Tem esse usuário ali da classe média, o estudante da UNB, que acho que às vezes eles fazem questão de alastrar, querem a liberação das drogas, e o problema é que a questão das drogas gera uma insegurança generalizada para toda a sociedade. Ou seja, todo mundo é prejudicado com essa história das drogas liberadas, não é, coronel? Sim, a droga, o próprio nome já diz, é uma droga, né? Então, assim, a droga causa vários problemas sociais, vários problemas psicológicos, vários problemas nas pessoas que geram insegurança, geram outros problemas, principalmente na área de segurança. Entendi. Coronel, hoje você tem, assim, em números, quantas viaturas tem operando na Asa Norte? Hoje, quantos policiais estão atuando ali na Asa Norte? A gente viu que recentemente o governador Ibanez, junto com toda a equipe do governo, lançou um programa para trazer mais segurança lá para a região da Asa Norte. Você tem esses dados? E tem um objetivo de tentar aumentar? Como eu não vim aqui hoje falar como o coronel Michele ali do batalhão, eu não posso passar muita informação. Certo. Mas, assim, você pode ter certeza, está tendo apoio de todos os órgãos do GDF ali. Eu vejo que está todo mundo empenhado, provavelmente com equipes sociais, equipes de assistência social, equipes com a polícia, com nós, com a Polícia Civil. Eu vejo que está tendo um empenho muito grande e a população está elogiando bastante. Inclusive, ontem eu fui numa reunião de CONSEG, tinham 20 e poucas pessoas. CONSEG, para quem não sabe, é o Conselho de Segurança da Asa Norte, né? Isso. E aí, as 20 que estavam lá elogiaram o trabalho da Polícia Militar. Então, assim, é muito gratificante isso. E a gente está dando resultado. E é cansativo. Inclusive, eu estou muito cansado, porque você não dorme, porque os crimes ocorrem ali. Eles aproveitam para furtar 4 horas da manhã, na madrugada. E eu sempre acordo, não sei o que é, e eu vou olhar o que está acontecendo. Às vezes vou para a rua. E estou junto com a tropa, isso é um estímulo a mais, mas assim, é um trabalho muito difícil. Coronel, você está há quantos anos na Polícia Militar? 27 anos. 27 anos. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou sobrinho do ex-governador Joaquim Roriz, e eu lembro que na época que meu tio era governador, tinha a ROCAM, que eram as Rondas Ostensivos Candangos. O que era essa ROCAM? Eram umas combis, na época, eram os carros da época, com vários policiais militares andando entre as quadras,
quem fosse suspeito fazia baculejo ali na hora. Existe hoje uma realidade de poder ter uma ROCAM, uma polícia mais ostensiva, principalmente ali na Asa Norte, ou hoje a própria Justiça, o STF, já não permite esse tipo de ação mais profunda? Não permite essa ação mais profunda, não. Até para a gente abordar é bem complexo. Mas, assim, a gente tem que usar a sabedoria, né? A inteligência ali no serviço. A gente hoje tem, sim, viatura como a ROCAM, com vários policiais de paro nos locais, mas a abordagem só é feita em pessoa e atitude suspeita. E a gente tem que, depois, no relatório ali, colocar por que a gente abordou. E, coronel, em alguns estados está sendo implementado a câmera nos policiais. Existe algumas possibilidade dessas câmeras também serem instaladas nos PMs aqui do Distrito Federal? O batalhão, a polícia, de uma certa forma, é a favor, é contra? Fala um pouco disso, que está sendo um assunto muito polêmico. Olha, pelo Brasil afora, né? Falando pessoalmente, né? Eu vi que está sendo, sim, se você acompanhar os noticiários, você vai ver que é a polícia militar que está comprando. E eu não vejo problema, porque os nossos policiais trabalham muito corretamente. Eu acho que vai até ajudá-los a evitar acusações falsas, né? Os policiais aqui são muito acusados de muita coisa. Inclusive, eu fui da comunicação da polícia. E quando eu fui da comunicação, chegava muita denúncia de policial. E quando a gente ia ver, o policial tinha filmado, tinha alguma coisa e desmentia. Então, eu acho que ajuda muito. Assim, depende também do contexto político e ideológico também em relação a essas câmeras. Isso é uma opinião pessoal minha, né? Então, mas, na verdade, eu acredito que vai ajudar. Coronel, nesses mais de 20 anos de política, você, se eu não me engano, acho que foi 8 anos porta-voz da Polícia Militar. Sendo porta-voz, você o tempo inteiro estava dando entrevista para os veículos de comunicação, estava na Globo, estava na Record, estava no SBT, estava na Band, entrevista para as grandes rádios, para os grandes sites, para aqueles grandes programas policiais, e isso, querendo ou não, acabou dando uma visibilidade para o Coronel Miquelo, que acabou sendo candidato nas últimas eleições. Essa popularidade do Coronel Miquelo, que eu acho que, se eu não me engano, você já tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, fez com que o Miquelo quisesse ser novamente candidato a deputado distrital na eleição de 2026. O que passa na cabeça do Coronel Miquelo? Agora não é mais o comandante lá, o cidadão Miquelo. Dedé, é engraçado isso. Eu nunca pensei na política. Pelo contrário, eu tinha uma visão de política muito ruim. E isso deve ser várias pessoas têm isso, né? Então, assim, eu não acreditava na política. Não acreditava... Quer dizer, é um negócio muito difícil de falar isso aí. Mas eu tinha um asco em relação à política. E muita gente vinha falar comigo, por que você não sai candidato? Principalmente na época, na primeira eleição ali, 2018, que o Bolsonaro foi candidato a presidente. Muitos partidos me procuravam e queriam que eu fosse candidato. E eu não queria. Eu faltava xingar quem me chamava para ser candidato. Porque eu achava que ser político era uma coisa ruim. E eu não queria de jeito nenhum. Aconteceu um fato comigo, se eu for falar aqui, vai acabar, vou falar só isso do podcast. Não, mas pode falar, coronel. Assim, eu vou resumir. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo, pode ser que alguns não acreditem, outros acreditem. Foi um chamado. Assim, eu já vi muita gente falar isso, mas eu demorei 3 anos para acreditar que era para entrar na política, que era algo maior. E eu tive várias coisas, vamos dizer assim, místicas. Você é de qual religião? Sou católico, apostólico romano. Certo. E eu tive várias confirmações disso. Inclusive, minha mulher, do meu lado, minha esposa, que ela acreditou também. E a gente foi nessa, meio sem entender, nas cegas. A primeira eleição que eu fui, a minha equipe era eu, minha mulher e 2 amigos. Foi em 2018 ou 2022 já? 2022. Foi sua primeira eleição? Primeira eleição. Sem equipe nenhum, coronel? Sem equipe, sem dinheiro. Você teve mais de 6 mil votos? Quase 6 mil. Quase 6 mil votos. Em qual partido que você estava, coronel? Eu estava no Republicanos. Coronel, o que eu posso te dizer é quase 6 mil votos.
numa estrutura partidária, é um caminhão de votos para quem nunca foi candidato. Isso aí eu posso garantir para você, porque eu já fui candidato, sei a dificuldade que é conseguir voto. E aí, onde você acha que conquistou a maioria dos seus votos? Foi os seguidores da internet? Foi aquela pessoa mais ligada à direita, mais ligada à pauta da segurança pública? De onde você acha que vem o eleitor do Michelo? Dedé, foi engraçado. Quando a gente analisou lá, veio um pouquinho de cada cidade, região administrativa, né? Um pouquinho de cada. A que eu tive mais foi Águas Claras e Asa Norte. Por incrível que pareça. Na Asa Norte? Asa Norte, tive bastante também. Bastante assim, um pouquinho de cada, né? Entendi. Mas é o que eu tive mais. E eu não sei de onde veio, porque assim, eu conheço muita gente. E o meu trabalho vem de longa data, não foi só de aparecer na televisão. Eu já trabalhei em várias unidades, conheço muita gente, tenho muito amigo. E aí, o erro que eu tive, como não tinha experiência, é entrar em contato com as pessoas e começar a fazer essa aproximação. Muita gente não soube que eu fui candidato, muitos amigos mesmo não souberam. Eu fiquei com muito receio, cara, porque eu falei, cara, se eu for entrar na política, eu tenho que entrar de uma forma que eu não me prenda a nada de errado. Porque se eu for entrar no sistema, eu pensava assim, né? Eu tinha medo de entrar em algo errado. Não, assim, eu estou falando errado até assim, eu falando do modo cristão de falar, né? Porque se Deus está me colocando, Ele vai dar um jeito. Só que eu entrei muito com receio e não me aproximei de muita gente. Você tinha alguma inspiração? Tipo, já que eu vou ter que entrar na política, minha inspiração vai ser esse determinado político? Se tiver, fala pra gente aqui, coronel. Não tinha inspiração em nenhum político. Na verdade, eu não conheço os políticos. Nem no Bolsonaro, coronel? Não conheço nenhum deles. Eu acredito em Deus. Eu não me afilio nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro, nem nada. Eu não entendo nada disso, para falar a verdade. Eu nunca busquei isso, mas eu não sou um cara politizado. Mas eu entendo das coisas, fazer o certo, fazer o bem. O meu trabalho é fruto disso. Então, assim, todo mundo que me conhece meu trabalho, onde eu passei... É difícil você falar de você porque parece que você está fazendo propaganda de você, mas não é. Tipo assim, quem me conhece sabe que onde eu passei, eu busco fazer o melhor, eu busco... Então, eu me baseio em fazer o bem, só isso. Sua inspiração, então a gente pode dizer que foi o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, o coronel? Ele foi um cara corajoso, mas ele não falava em Deus nem um minuto, né? É porque, na verdade, política é uma coisa bem complexa. Sim. Além da questão de a gente ter que ter voto, tem que ser conhecido, tem essa questão que você acabou de falar. Às vezes a gente não consegue se comunicar com as pessoas e muita gente acaba nem sabendo que a gente foi candidato. E aí eu te pergunto, acha que dá para aproveitar nessa próxima eleição, caso você venha candidato, as suas redes sociais? Porque 200 mil seguidores é muita coisa, né, coronel? Os meus seguidores são quase todos do DF, que é difícil também, quase sempre tem gente espalhado. É verdade. Tem 202 mil seguidores, ou é comprado... Já tem 202 mil seguidores? 205. Eu vejo suas postagens lá, bomba, né? Bomba. Eu acompanho você lá. Você acha que agora, com a sua rede social solidificada, consolidada, com esse tanto, você acha que você vai conseguir comunicar ao maior número de pessoas, amigos, gente que gosta do seu trabalho, numa possível candidatura em 2026? O martelo já foi batido nesse sentido de o Michelo é pré-candidato a distrital na eleição de 2026? Se Deus quiser. E o que acontece? O trabalho agora está diferente. Acho que a primeira vez que você vem... É igual assim, eu vou contar uma história. Eu estou falando de Deus, a história do rei Davi. Quando ele foi ungido para ser rei, ele demorou 14 anos para ser rei. Então Deus preparou ele. Então eu não tenho pressa. Eu não sou um cara ganancioso. Eu tenho que ganhar a próxima. Não tenho pressa. Eu vou fazer o meu trabalho e, se Deus quiser, eu entro e faço, sei lá, e faço o trabalho que Deus me determinar. Mas eu acredito que agora eu estou bem mais maduro. Eu consegui muitos amigos que apareceram, né? Deus afastou alguns e aproximou outros que têm me ajudado, inclusive você conhece. E são pessoas que entendem de política, são pessoas que viram, já tem estudo no meu nome com alguns partidos. Então, assim, se for pelo estudo das pessoas aí, eu tenho grande chance. Mas é um trabalho que não pode parar e é um trabalho que você tem que abranger o máximo possível de pessoas, né? Coronel, como que estão as conversas partidárias? Quais são os partidos que estão atrás do coronel? Porque a gente sabe que
eleição em outubro de 2026, quando dá um ano antes da eleição, os presidentes de partido começam a procurar os candidatos, olha lá a lista, quem teve boa votação na eleição anterior, quais são os partidos que vêm procurando você e se já tem alguma boa conversa, alguma definição, já bateu o martelo, até porque a gente sabe que como militar, você nem pode estar afiliado a partido nenhum nesse momento, né? Mas conversar pode, né, coronel? Olha, muita conversa. Muita conversa, mas não tem nada, não é hora, né? A gente está muito cedo ainda. Mas fala aí alguns presidentes de partido que já estão atrás de você, isso aí você pode falar. Não, eu acho que quase todos. Quase todos. A gente pode dizer o seguinte, tem o Podemos, que é um bom partido, o próprio Republicanos, esses Republicanos, já... Podemos já procurou União, você já? União já procurou você PP, também? Tem vários partidos, muito bons até, só que assim, ainda está muito indeciso o cenário político, né? A gente sabe que pode acontecer mudanças aí repentinas, então, assim, não é hora de acho que nenhum candidato se aparecer com alguém, com partido agora, porque tudo pode mudar, então, assim, não tem porque, muito... na verdade, agora está tendo um processo das federações que tem muito partido que está juntando. O próprio União agora fez a federação com o PP, então, assim, tem que ter cautela para escolher o partido, porque, um dos meus primeiros cargos políticos foi com o ex-senador e ex-presidente da Câmara Legislativa, Gin Argelo. Sim. E ele falava para mim lá atrás, lá mais de 20 anos atrás, Dedé, além de ter voto, o candidato tem que saber fazer conta e escolher o partido certo. Porque o que ele mais já tinha visto na vida dele era candidato com muito voto que deixava de ter sido eleito porque estava no partido errado. Então, nessas horas, o coronel, você precisa ter uma boa assessoria política de gente que entenda de partidos, entenda de dados, para poder te orientar para você ir para o partido certo, viu, coronel? Não tenha medo de se envolver, porque tem muita gente boa dentro da política também. Lógico, tem. Graças a Deus, cara. Senão já estava perdido. Do mesmo jeito que eu costumo dizer, tem político bom, tem político ruim, tem policial bom, tem policial ruim. Tem até padre. Tem padre bom, tem padre ruim, tem pastor bom, tem pastor ruim. Em todo segmento vai ter os bons e vai ter lá as ovelhas negras. Sim. Então a gente também não pode tratar a política como, meu Deus, lá só tem gente que não presta, porque meu tio falava o seguinte, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Isso então mesmo. não adianta você só ficar reclamando de política, dos deputados, que nada acontece, que a política não vai mudar, que você gostando ou não, você vai ser governado por quem gosta de política, quem participa política, quem vive política. Então você não tem muito o que fazer. E às vezes para você poder ajudar a sua comunidade, para você trazer às vezes mais segurança, que talvez eu imagino que seja a sua bandeira, você tem que se envolver com bons políticos, que tem muitos. Eu posso garantir para você, viu, coronel? Tem. Eu não imaginava que tinha, mas tem. Então, e aí você tem um plano, qual que vai ser a bandeira do Miquelo nas eleições de 2026? Até porque você tem que ter uma bandeira. Como você acabou de falar, você teve voto pulverizado. E o que a gente já percebeu? O candidato, para ganhar a eleição, ele tem que ter os votos pulverizados, mas ele tem que ter uma região, um domicílio eleitoral onde seja o suficiente para alavancar a votação. Já tem alguma estratégia nesse sentido? A gente está estudando isso, né? Chama Persona, né? Eu acho que o nome é esse, estou aprendendo agora. E a gente está estudando tudo isso, toda a estratégia. E assim, a única coisa que eu estou fazendo é o que eu sempre fiz agora, que é trabalhar. É mostrar o que eu sei fazer de melhor, que é ajudar as pessoas. E aí, com os frutos, aí depois a gente vai começar a fazer essa parte política lá na frente. E qual que vai ser a bandeira do Miquelo numa possível candidatura? Por enquanto, a gente está fechando isso. A gente está fechando em 3 temas, 3 situações. Quais são? Um deles é a segurança, né? Claro. É a segurança. Os outros ainda estamos fechando. Não tem nada definido ainda. Nada. Tá tudo muito embrionário, então, nessa pré-candidatura? Tem que ser muito assertivo, né, nessa situação, porque as pessoas já me conhecem e elas sabem mais ou menos qual vai ser minha bandeira. Então, assim, só é o jeito de falar, o jeito de introduzir isso agora. O que você acha que faltou para o Coronel Miquelo ter ganho as eleições de 2022? Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que depois que acabou a eleição, poxa, se eu tivesse feito isso, eu acho que eu teria chegado lá? Se eu tivesse feito pré-campanha, que eu não fiz, eu fui entrar 45 dias antes, eu só me anunciei candidato 45 dias antes, porque eu estava dentro da polícia ainda.
Então, se eu tivesse feito a pré-campanha, tivesse dinheiro... Mas na polícia permite fazer pelo menos a pré-campanha? Permite desde que eu saia. Eu ainda não estudei isso, mas eu vi que alguns que eram policiais, eles fizeram pré-campanha. Porque o próprio Hermeto era policial, tem o Jabá, Sim. que é policial, que estão sempre envolvidos no meio... Eles estão aposentados, né? Porque aí, mas é aposentado por tempo de serviço? Ou o Hermeto, quando vira deputado, ele é aposentado compulsoriamente? Quando você vira deputado, você é aposentado. O Hermeto, acho que eu não sei se ele tinha aposentado antes, eu não lembro. E o Jabá? Jabá tinha aposentado. O Jabá já tinha aposentado? Já. O Jabá Nessa última já. O Jabá, você sabe que ele vive me cobrando para eu trazer ele aqui no podcast. Eu acho que agora que eu trouxe você, eu vou ter que trazer ele aqui, viu, Eu gosto dele, a gente vê. É porque, na verdade, se a Polícia Militar estiver unida, é bom para todo mundo, é bom para a corporação. Porque, ó, uma coisa, eu já tive meus problemas com o Hermeto, mas eu vejo que o Hermeto ali na Câmara Legislativa é um defensor incansável para a diminuição dos interstícios, para estar tendo as promoções dos praças, dos militares. Ou seja, quanto mais policial militar atuando pela causa, acho que é melhor, né? Eu digo até mais, pessoas boas, não precisa ser policial militar. Por exemplo, tem um amigo que é lá da igreja, que ele vem candidato agora, ele anunciou a candidatura dele, e aí eu fiquei na hora triste, depois eu pensei, não, cara, mas se esse cara ganhar, é um cara do bem, não importa se eu entre, se Quem foi? Fala o nome aí da pessoa. Chama Ulisses, é um cantor católico, muito ligado aos eventos católicos grandes. Era um que você achava que poderia ser um possível aliado de campanha e resolveu sair candidato? Por isso que você ficou triste? Não, na hora... Eu conheci esse Ulisses numa reunião. E na hora eu senti que tinha algo com ele. Uma coisa espiritual. E quando ele anunciou, eu fiquei triste, porque, ele vai ser deputado distrital também, se eu for vir, né? Então, assim, vai ser junto comigo. Aí eu pensei na hora, depois eu pensei, não, mas se entrar nós dois... Mas eu pensei, não ajuda. Mas se ele viesse, mas aí ele vem a federal. Aí, perfeito. Melhor, porque dá para fazer uma dobradinha com ele, né? Não sei, mas aí não... É um cara muito bom que eu sei que tem que entrar. Mas, Coronel, a gente já falou aqui um pouquinho da sua carreira, já falamos da sua nova missão lá como comandante no 3º Batalhão da Polícia Militar na Asa Norte, já falamos de possíveis pré-candidaturas. Faltou a gente falar alguma coisa aqui que você acha que a gente não pode deixar de encerrar o programa sem você falar? Eu acho assim que, independente de qualquer coisa, que a gente seja uma pessoa que pense no próximo, né? Que a gente... seja uma pessoa que ajude o próximo de verdade, se coloque no lugar do próximo, porque de gente egoísta, falsa, já existe, tem muitos, né? E que pessoas que não fazem coisas pessoais o tempo todo, mesmo parecendo que não, fala de religião, estão em meios que podem ajudar muita gente e não ajudam. Então, assim, não importa se vai ser eu que vou entrar, qualquer um que for entrar, em qualquer meio que for, faça o bem e siga em frente, porque a única coisa que importa é salvar nossa alma, né? O resto, isso aqui é passageiro. Coronel, vou assumir um compromisso aqui com você, lá pro final do ano, te trazer aqui, mas aí eu quero te trazer como comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar para a gente falar dos dados, como foi a redução da criminalidade lá na Asa Norte, porque eu acho que isso é importante para a gente dar uma satisfação para a sociedade. Beleza, Coronel? Beleza. Combinado? Fechado. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Política do Bem. Boa sorte na sua pré-candidatura à distrital em 2026. Boa sorte nesse combate à criminalidade lá na Asa Norte. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço a você, siga-me nas minhas redes sociais, @Dedé Roriz, no meu TikTok. Aproveita e convida para as pessoas te seguirem nas suas redes sociais também, Coronel. TC_Michelo. Michelo se escreve com 2 L's. Michelo. Né? Então, e você fique sabendo que essa entrevista também vai sair no Jornal Impresso Capital Federal, no portal Política do Bem, também vai sair no Rádio Corredor do jornalista Odir Ribeiro, é a nossa rede de notícias, nossa rede de informação, deixando você por dentro dos bastidores da política do Distrito Federal. Tive aqui com o Coronel Michelo, vou ficando por aqui, lembrando que o nosso podcast é toda segunda-feira, a partir das 17 horas. E, Coronel, lembrando que ao longo da semana a gente vai botando os cortes do nosso podcast e aí a gente vai convidando você nas suas redes sociais para você também, eu sair um pouco da minha bolha do Dedé Roriz, você tá aí, a gente vai fazendo os cortes juntos para estar ajudando a divulgar essa entrevista. Tá bom, Coronel? Combinado? Tá bom, combinado. Então tá, até mais
Até mais, gente. Até semana que vem com mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz. Um forte abraço.